Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no programa Enigmas com o professor Geraldo Medeiros. Uma satisfação enorme, Enorme. né, Cris? E um assunto, gente, interessantíssimo, porque todos nós vamos passar pela morte um dia. Então é bom que a gente esclareça esse assunto já, para que a gente vá sem medo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Ele vai contar uma experiência sobre uma indução que houve com ele. Professor, conta tudo para o nosso internauta, por Vamos favor. lá, é uma experiência bem interessante. Antes eu queria fazer só uma retrospectiva do porquê eu me submeti a esse experimento. Por favor. Foi assim, como eu estava pesquisando sobre a questão da EQM, haveria necessidade de conversar com um cientista que, coincidentemente, isso foi cerca de uns 6 ou 7 anos atrás, um cientista chamado Olaf Blank, ele descobriu uma área do cérebro que, quando estimulada eletricamente, fazia com que o indivíduo passasse pela sensação da projeção extrafísica. Ou seja, o indivíduo ia se ver fora do corpo. Então, eu entrei em contato com ele quando ele lançou esse artigo científico pela revista Lancet, e aí então, que é uma revista científica médica, e eu entrei em contato com esse cientista, um cientista da Finlândia. E eu pedi o material na íntegra, e ele me mandou o material. Estudei o material todo, e ali não dizia o seguinte, como ele poderia explicar que o indivíduo, ao sair do corpo, ele teria informações remotas e traria essas informações e revelaria essas informações. Ou seja, um indivíduo totalmente sedado, ele sai do corpo, escuta o que os médicos estão falando, traz a informação e reporta isso aos médicos. Não estava descrito isso no trabalho científico. Então eu mandei uma resposta para ele, dizendo que haveria necessidade de se fazer um complemento a esse trabalho científico, né? Ele não me respondeu, lógico, né? Mas, de qualquer forma, haveria necessidade de entender um pouquinho mais essa questão da EQM. Então, foi elaborado um experimento, isso eu filmei, eu não posso revelar alguns dados em função de ética, né? Mas isso foi realizado em ambiente controlado, com pessoas gabaritadas para isso, e na Segunda Guerra Mundial existia um tipo de uma substância chamada ketamina, que os soldados utilizavam para se anestesiar se fossem feridos. Correto. E eles odiavam usar isso porque eles se dissociavam do corpo. Então eu pesquisei um pouquinho mais sobre essa ketamina e aí então tentei utilizá-la nesse experimento. Esse experimento realmente me induziu a uma experiência próxima da morte, chamado buraco de fechadura. É o lock hole que eles chamam, que é o buraco da fechadura. É quando você está próximo, você vislumbra a transição, e é quando você está próximo da decisão da morte ou do retorno, ou da vida. Exatamente. Poxa vida. E eu cheguei nesse limiar. A princípio, quando eu me submeti ao experimento, então eu notei a quantidade de ketamina que foi utilizada, era uma quantidade muito, muito potente, porém eu continuava falando. Era uma droga que era utilizada também como droga da verdade, então eu estava impossibilitado de mentir. Interessante. Impossibilitado de mentir. Então, quando eu comecei a entrar na experiência de dissociação, eu comecei então a me ver fora do corpo, e eu, ao mesmo tempo, reportando para os pesquisadores do lado o que estava acontecendo. E, subitamente, eu já estava em outro lugar totalmente fora do planeta Terra. Interessante. Como era esse lugar, professor? Olha, é uma coisa, a princípio é assim. Eu conseguia ver o globo terrestre, conseguia ver o Sol. Aquilo foi aterrador, porque foi uma visão, assim, muito nítida. Para vocês terem uma ideia do nível de resolução visual, imagina a própria realidade que está à nossa volta 5 vezes mais nítida. Né? Interessante. E, de repente, eu estive, assim, foi um deslocamento tão rápido, tão gigante, tão emocionante, eu fui parar num outro lugar. Era um lugar onde você via o céu forrado de estrelas, você via a praia, era uma praia, era tudo noite, né? E as plantas, elas brilhavam. E aí, então, eu me perguntei, né, que lugar é esse aqui? Né? E, na verdade, eu estava dentro de uma criação minha, a criação da minha própria mente. Poxa.
E isso foi me dito, isso que é interessante. Então, baseado nessa experiência, passei por isso, a relação de tempo parecia que eu estava há dias lá. E, na verdade, o experimento todo foi mais ou menos uns 15 minutos. Olha que interessante, perde a noção de tempo e espaço, né? Totalmente, totalmente. Eu estava há dias ali, né? E eu me interagindo com o ambiente que eu mesmo criei, né? E no momento do retorno, foi quando a pessoa, o pesquisador, chegou para mim e falou: Geraldo, você quer ficar? E eu respondi para ele, no momento que eu ia responder para ele que sim, então foi quando ele chegou, antes de eu responder, ele falou: você tem família. Que interessante, né? Tê-lo, né? Imediatamente eu retornei, eu voltei a uma velocidade incrível, eu percebi esse deslocamento de velocidade e voltei para o corpo, e foi quando eu fui acometido de uma emoção muito grande, né? Então foi uma experiência muito forte. Nesse experimento você não encontrou nenhum parente, né? Não. Nenhum espírito amigo, nada. Engraçado isso. Não consciências que eu tenha tido contato aqui, mas consciências que eu considero amigas. Que você sentiu que eram amigas. Exatamente. Muito, muito tranquilas, muito pedagógicas, com interesse em ensinar. Isso é que é interessante. E continuam ainda te ajudando hoje? Você sente que elas estão presentes? Muito mais próximo do que antes. Que bom. Muito. Professor, o senhor que teve essa experiência, o que o senhor diria para o nosso internauta sobre a morte? Porque todos nós temos muito medo desse momento, que é um momento único, né? Nascimento e morte são momentos únicos, que cada um de nós temos como uma experiência, né? Bem individual, por sinal. Uma coisa né? bem individual. O que o senhor diria para os nossos internautas, a questão de vida e morte? Olha, eu diria o seguinte, essa questão do medo da morte, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo da dor. Correto. Né? A gente tem medo da doença, a gente tem medo da falta de dignidade no momento da transição. Né? Porque a morte, veja, isso sim foi quase morte, né? Mas dá para a gente ter uma ideia de que a morte é um alívio, é um escape, é uma libertação, né? Porém, eu tenho receio também de abordar assuntos assim, até mesmo publicamente, porque as pessoas utilizam isso como escape da vida. Certo. E não é para escapar da vida, muito pelo contrário, é entender que a gente tem um processo todo de aprendizado muito grande, né? E com todas as pessoas que passaram por EQM que eu conversei, elas também chegaram à mesma conclusão. Então a gente tem que passar por isso, por mais doído que seja, mas a transição é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. E deve ver muito amparo, né, Kátia? É verdade, porque as pessoas falam mesmo, mas eu preciso perguntar. Por favor. O que mudou? Nossa, tudo. Olha, uma coisa que eu consegui assim, fixar na minha vida é assim, cada segundo tem que ser vivido com intensidade, com muito carinho. Então eu vejo meus filhos, eu vejo minha esposa, eu vejo as coisas acontecendo, dificuldades, lógico, mas tudo passa, tudo passa. E essa intensidade é vida, né? É vida. Não me importa se hoje eu tenho isso ou não tenho aquilo, não importa. O que importa é continuar aprendendo e vivendo e percebendo. Parece até não recomendação, mas parece até uma conversa um pouco piegas, mas não é não. A gente passa a entender que a vida é muito rápida. Gente, a vida passa muito rapidamente. Então curte isso. É isso aí. Por isso que eu digo, professor, que a gente abra bem os olhos antes de fechá-lo. Exato. Porque o mundo, gente, o mundo aqui nesse planeta Terra, na minha concepção de pesquisadora, o mundo é dos despertos e não dos espertos. Vale a pena fazer o bem, estar no bem, plugado em consciência, né, professor? Exatamente. Porque o professor, obviamente, do meu ponto de vista, ele deve ter encontrado coisas boas porque ele é uma pessoa muito do bem, né, professor? Porque eu também já vi relatos de EQM que a pessoa não encontrou muita coisa legal. Viram florzinhas, né? É verdade. É verdade. É verdade. Então, eu penso que é assim. padrão. Gostaria que você desse suas considerações finais, professor, para o nosso internauta, e deixasse claro que a ciência está nesse vanguardismo, né, de pesquisa, né, o que é muito interessante. Olha, né? eu queria aproveitar esse gancho que vocês deram, que Claro. foi um toque excepcional, que foi essa questão do não ver florzinhas. Isso aí é importante. Desculpe-me, mas flores para mim é natureza e é vida, né? É vida, mas é fundamental a gente entender que o inferno está dentro da nossa cabeça.
verdade. Lembra que eu falei que eu fui para um outro lugar e era um ambiente que eu havia criado? Então, é um ambiente que a gente cria na nossa cabeça. Então, o inferno está aqui dentro, gente. É exatamente isso. Portanto, sejam felizes, é o que é mais importante. Busque a felicidade o máximo que você puder, corra atrás dos seus sonhos, e é isso mesmo, sem restrição. É isso aí, né, Kátia? Para que as pessoas conheçam um pouco mais do trabalho do professor Geraldo, o site dele é o www.institutomedeiros.com.br. E aqui, né, Kátia, a gente vai ficando com mais algumas matérias, mas lembrando que o mundo sempre será dos despertos. Abra os olhos antes de fechá-lo, tá, gente? Isso é uma recomendação básica para o crescimento aqui na Terra. Muito E seja obrigada. feliz aqui. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo.